Palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 ao 8, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8, glórias a Deus. Eu mandei a congregação para minha cunhada, ela disse, que bênção, gostou bastante. Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Amém? Lucas capítulo 18, do 1 ao 8. A parábola do juiz iníquo. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu sei que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não farás Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Embora pareça demorar em defendê-los, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Vamos orar a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus, obrigado, Deus, por tudo que foi realizado aqui neste culto maravilhoso, dedicado a Ti, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Neste momento, Senhor, nós mais uma vez te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar me abençoando o meu falar, para que eu venha falar a Tua palavra, Senhor. Que o Santo Espírito esteja iluminando as nossas mentes, para que nós possamos entender a revelação da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes nós nos encontramos em situações que parecem não ter solução, né? Muitas vezes acontecem momentos na nossa vida que a gente enfrenta situações que aos nossos olhos, aos olhos do ser humano, parece ser algo que não tem solução. E quantas vezes, amados, nós, quando estamos passando por essas situações, nós clamamos a Deus, né, por resposta, e parece que não vem essas respostas. Quantas vezes, amados, nossos lábios oram, né? Mas o nosso coração já desistiu. A gente ora com os lábios, mas muitas vezes com o coração não estamos crendo de fato, né, aquilo que nós estamos orando e pedindo a Deus. Amados, hoje o Senhor Jesus, através dessa palavra de Deus, dessa parábola, Ele quer nos ensinar hoje aqui, amados, sobre o nosso dever de perseverar nas orações. Nós temos um dever, amados, esse dever é perseverar em orações. Jesus, nessa parábola aqui, amados, ele conta uma história, né? Ele usa uma cena cotidiana, né, para nos ensinar, nos dar algumas lições importantes, preciosas para a nossa vida de oração. E o que é que ele mais quer ensinar aqui, amados? A importância da persistência na oração. Nessa parábola aqui, amados, da viúva e do juiz injusto, ou do juiz iníquo, se conta princípios divinos de como Deus traz respostas nas súplicas, nas orações dos seus eleitos, dos seus santos, daqueles que clamam de dia e de noite ao Deus Todo-Poderoso e Pai. Então, amados, quando Jesus ministrou essa parábola aqui,
no tempo dele, naquele tempo, a sociedade judaica vivia sob o domínio romano e eles enfrentavam períodos de opressão. Eles estavam passando por opressão política, opressão econômica, religiosa, e os juízes naquela época, mas muitas vezes eles eram nomeados pelas autoridades romanas ou pelos líderes religiosos, e nem sempre esses juízes agiam com justiça. A maioria das vezes esses juízes muitas vezes eram injustos, maus, corruptos e não tinham temor de Deus. Então, amados, a figura da viúva na cultura judaica representa alguém extremamente vulnerável naquela época, porque a viúva, amados, ela não tinha uma proteção social nem econômica como as viúvas de hoje em dia tinham. Muitas daquelas mulheres dependiam totalmente do marido delas, mas só que o marido delas, quando morriam, elas às vezes ficavam desamparadas. Não era como hoje em dia, que as viúvas, graças a Deus, para a glória do Senhor, algumas se aposentam, têm sua aposentadoria, o marido morre e deixa ela bem suprida. Nem todas naquela época era assim, amados. Então elas eram totalmente dependentes do marido. E quando ele morria, amados, muitas vezes as viúvas ficavam desamparadas. Dependendo de quê? Dependendo da caridade alheia de alguém. Dependendo totalmente da justiça divina, ou de um auxílio das pessoas da sociedade para ajudar elas. Então, amados, a palavra também aqui fala de um juiz. O verso 2 diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Então, amados, essa palavra fala de um juiz que ele é injusto, de um juiz que não temia a Deus, que não respeitava o próximo. Era um juiz, amados, totalmente ímpio, um juiz secular, não um juiz religioso. Era um magistrado desonesto, representava, aqui nessa parábola, o poder corrompido, como nós vemos hoje muitos juízes são. E o verso 3, amados, o verso 3, a viúva foi até o juiz pedindo que ele fizesse justiça contra os adversários dela. O verso 3 diz assim: havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com um juiz, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Então, mas ela estava indo àquele juiz, ela insistiu muitas vezes pedindo para que o juiz resolvesse algum problema, alguma causa que ela tinha para ser resolvido. Algumas pessoas acham que podia ser até algum problema financeiro, mas o texto não diz. Mas esse texto, Jesus nos ensina sobre o dever de sempre orar e ser perseverante nas orações. Pois o verso 1 ele diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Então, amados, eu gostaria de falar hoje aqui algumas lições que essa parábola falada, dita por Jesus, tem a nos ensinar para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. Primeiramente, amados, em primeiro lugar, Jesus nos mostra a necessidade de sempre orar e nunca desanimar. Sempre orar e nunca desanimar. Porque eu quero dizer uma coisa a você: a oração não é apenas um ritual religioso, mas é um canal vital de comunicação com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso Pai, com o nosso Senhor. Quando nós estamos orando, nós estamos nos comunicando com o nosso Deus,
com o Criador de todas as coisas, com aquele que está no céu e tem o controle de todas as coisas, o soberano Deus, o grande, o nosso Senhor. Então, amados, orar sem perder o ânimo, amados, isso é importante, porque muitas vezes quando nós estamos passando por lutas, tribulações, e o desânimo vem, e tem crente que quando chega nesse momento, eles não querem orar mais, eles desanimam. Mas a palavra contada por Jesus, Jesus nos mostra o dever de orar, e nunca desanimar, nunca esmorecer. Uma oração persistente, amados. Por quê, pastor? Porque a oração é um antídoto contra o desânimo. A oração é um antídoto contra o desânimo. Contra o desânimo, amados. Então, amados, mesmo que a oração ela é um exercício espiritual, que muitas vezes demanda toda a nossa energia, o que nos leva ao esmorecimento, ao desânimo, não é a oração, mas é a falta de oração. Por que orar, pastor? Porque quando eu estou orando, amados, eu estou recebendo força, eu estou recebendo o poder de Deus. Nós precisamos orar, amados, e nunca desfalecer, nunca desanimar. É orar, é ser perseverante, é continuar, é persistir, persistir nas orações. E quando falta oração em nossa vida, amados, nós somos esmagados pelo esmorecimento, e aí vem o esfriamento. Quantos crentes hoje em dia não estão desanimados? Quantos crentes não estão esmorecidos porque falta uma vida, amados, de prática de oração, de uma oração contínua, de uma oração diária? Porque quando nós estamos orando, nós estamos nos comunicando com o nosso Deus, com o nosso Senhor Todo-Poderoso, o nosso Pai. Precisamos orar, mas para que a gente não venha desanimar em meio às lutas, às perseguições, às aflições da vida, as perdas que muitas vezes o crente passa. E nós precisamos sermos crentes de oração. Alguém já disse: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nós precisamos perseverar em oração. Não desanime, igreja do Senhor. É nas orações que a igreja tem a vitória, amados. É nas orações que Deus realiza os seus milagres. É nas orações que nós vemos o agir de Deus. Por isso a igreja tem que perseverar em oração. Eu não sei como anda a tua vida de oração. Eu não sei como anda a tua vida de prática nesse exercício da fé importantíssimo. Você quer vencer o desânimo? Você quer vencer a ansiedade? Tenha uma vida contínua de oração. Lá em Filipenses capítulo 4, o verso 8, o apóstolo Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pelas súplicas, com ações de graças. Você quer receber ânimo na tua alma? Se a tua alma está abatida, seja um crente perseverante em oração. Segundo lugar, amados, a oração perseverante, amados, que Jesus quer nos ensinar nessa palavra, ela é um dever, de cada cristão. Veja o verso 1, Lucas 18, verso 1, diz-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Irmãos, deixar de orar, você sabia que deixar de orar é um pecado?
É um pecado de omissão. Quando o crente está deixando de orar, ele está praticando o pecado de omissão. Não, deixar de orar não é apenas deixar de desfrutar de um privilégio de falar com Deus, de ter uma comunhão com Deus. É muito mais do que isso. Orar é um dever de cada cristão. Por isso o Senhor começa a palavra dizendo, disse-lhe Jesus uma palavra sobre o dever de orar. O dever de orar, amados. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O crente não deve ser preguiçoso, amados, nesse exercício da oração, nesse exercício espiritual, amados. O que está faltando hoje na igreja, oração, amados. Perseverança na oração. Ser uma igreja mais persistente na oração. E eu digo na oração, não é apenas no culto, no dia de oração, não, na igreja, uma vez na semana, não. É nós termos uma vida diária de prática de oração. O crente não pode ter preguiça de orar, amados. O crente não deve ser faltoso no exercício da oração. Porque quando o crente está deixando de orar, ele está cometendo o pecado da omissão. Ele está deixando de praticar um dever dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é o que a palavra de Deus está dizendo aqui, amados. Isso devia nos incomodar, irmãos. Isso devia nos motivar a sermos mais crentes de oração, amados. Por quê? Porque o ativismo, amado, tem prejudicado a nossa vida de oração. Hoje em dia as pessoas estão muito ativas. O secularismo, as coisas desse mundo estão sufocando muitos cristãos. E não tem mais tirado tempo para orar, para falar com Deus. Tem se envolvido demais com as coisas aqui deste mundo, amado. E essas coisas aqui são passageiras. Às vezes nós estamos iludidos, achando que isso aqui vai ser eterno, amado. As coisas eternas são as coisas espirituais. Mas muitas vezes nós estamos priorizando o quê? As coisas seculares. Onde nós deveríamos ser os crentes que tem sempre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Terceiro lugar, amados, que Jesus nos ensina aqui nessa parábola: a nossa perseverança nas orações leva o nosso Deus justo a atender às nossas petições. Por que é importante, pastor, eu orar sem esmorecer? Porque, mas quando você é uma pessoa que tem compromisso com a oração, que você é uma pessoa que persevera na oração, que persiste em orar, que coloca sempre os seus pedidos e persevera nesses pedidos, meu irmão, Deus responde. Porque o texto vai nos mostrar isso, amados. O Senhor quer a nossa perseverança, amados. Deus atende às orações de um crente perseverante, irmãos. E aqui, amados, Jesus explicou aos seus discípulos que se um juiz injusto, um juiz injusto, que não tinha temor de Deus nem dos homens, agiria a favor de uma pobre viúva por causa da sua insistência, quanto mais o Deus justo, ele vai intervir no interesse dos seus escolhidos. Versos 6 e 7 diz assim, amados, nesse texto: então disse o Senhor Jesus: considerai o que diz esse juiz iníquo.
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e noite, embora pareça demorar em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Meus irmãos, quando nós perseveramos, irmãos, Deus responde às nossas orações. O maior erro hoje em dia das pessoas é o mediatismo. Eles querem orar e querem que amanhã Deus já esteja fazendo algo, e não é assim. Não é do jeito que a gente quer, não. Mas nós precisamos perseverar, amados. Persevere naquilo que você tem orado. Persevere naquelas petições que você tem pedido. Talvez você tinha pedido algo a Deus e com o passar do tempo você desanimou e não tem pedido mais, porque você não recebeu ainda a resposta. E esse talvez seja o seu erro. Seja o meu erro ou o erro de qualquer um crente. Nós precisamos, amados, perseverar. Deus certamente responderá às contínuas orações dos cristãos. E o texto diz: Deus nos fará justiça. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Deus nos atenderá nos momentos muitas vezes de tribulações, nos momentos que estamos enfrentando perseguições, nos momentos de situações difíceis, como essa viúva aqui estava passando. E se um juiz iníquo, um homem perverso, atendeu por causa da existência dessa mulher, quanto mais o nosso Deus. É isso que Jesus está dizendo, amados. Então ele disse: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus aos seus escolhidos, que ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo. Digo-vos que depressa lhe fará justiça, para que se clama de dia e de noite. Cada um de nós sabe, amados, o que nós passamos na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, as nossas necessidades. Deus conhece tudo, irmãos. Nossas limitações, nossas fraquezas, nossas muitas vezes esperanças. O que Deus quer é que nós sejamos perseverantes nas orações, que a gente continue, amados, que a gente insista. Então quero dizer a você, minha irmã, continue orando pela salvação da sua família. Deixa quem quiser falar, que fale. Aquele homem é muito duro, aquela mulher não tem jeito, não tem nada, mas que para Deus seja impossível, não. Não tem coração duro para Deus, quando Deus pega esse coração de pedra e transforma em um coração de carne. O que nós temos que fazer, mas é perseverar, é orar. Ore por sua família, ore pelos seus parentes, continue orando por eles. Ore por uma causa, talvez da justiça, que você esteja esperando. Não fará Deus justiça aos seus eleitos, que clamam a Ele de dia e de noite. Logo eu digo, depressa Ele fará. Talvez alguns de nós tenham alguma causa na justiça, estamos esperando a ação divina. A gente sabe que um juiz aqui pode não agir, mas Deus tem poder para fazer isso. Deus tem poder para resolver as nossas causas. Isso aqui não é mensagem de autoajuda, não, mas eu estou pregando dentro do texto. Eu estou pregando o que está escrito no texto aqui. É o que a palavra de Deus nos garante, é o que Jesus nos garante. Esta é a verdade que Jesus está nos falando. Nós precisamos perseverar, mas pedindo a Deus que Deus entre com providência nas nossas necessidades. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos levante, que Deus aumente a nossa fé, que o Senhor nos firme. Que o Senhor olhe para os nossos parentes necessitados, que estão cegos, estão perdidos, estão mortos nos seus delitos e pecados, e nós devemos perseverar orando por essas pessoas.
porque nós amamos essas pessoas, e nós também queremos ver a salvação dessas pessoas. Não é errado você perseverar em oração por essas pessoas. Não é errado você orar por uma cura. Não é errado você perseverar em oração. Então, amados, o que Jesus quer ensinar nessa parábola, amados? Se um juiz injusto, mau, atende a necessidade de uma viúva, de um pedido de uma viúva pobre, muitas vezes desprezada, quanto mais o nosso Deus, amados. Se um juiz injusto, mau, atende a um pedido persistente de uma viúva desprotegida, indefesa, quanto mais o nosso Deus, que é bom, que é justo e que é misericordioso. É isso que Jesus está ensinando aqui, amados. Ele responderá às orações dos seus escolhidos, dos seus filhos. Por isso é importante a perseverança nas orações. Por isso continue orando a Deus, continue orando a Deus por salvação, continue orando a Deus por sua família, continue orando a Deus pelos seus filhos, pelo seu esposo, por sua esposa, pelos seus parentes. Continue orando a Deus pelaquela providência que você está precisando no seu lar, na sua casa, na sua família. Continue orando a Deus por esta igreja, pelo seu pastor, pelos pastores. Persevere em oração. Aleluia. Nós vamos continuar, amados. Orar por nossa nação. Orar para que sejam revestidos de autoridade. Que o Senhor use de misericórdia para a nossa nação. Que o Senhor venha botar pessoas justas para governar o nosso país. Não é errado, amados, nós orarmos por isso. Inclusive o apóstolo Paulo ordena a gente fazer esse tipo de oração. Orar pelos reis da terra. Aleluia. Quarto lugar, amados, a oração é um pedido dos escolhidos de um Deus justo. Verso 7, Jesus diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite. Meus irmãos, Jesus faz aqui nessa parábola aqui, Jesus faz um claro contraste entre o juiz e Deus, porque o juiz é um homem ímpio, o juiz é um homem mau, arrogante, egoísta, não temia a Deus, nem respeitava o homem. Esse juiz não tinha amor pela justiça, só atendeu a viúva por causa da importunação, para ficar livre dela. Ele o fez por amor de si mesmo. Ele queria se ver livre dessa mulher, não estava aguentando mais da insistência dela. Deus, porém, não é assim, amados. Deus é um Pai misericordioso. Deus é o Deus de toda consolação, como fala em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Ele responde às nossas orações porque Ele nos ama. Por quê? Porque Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. Nós somos escolhidos de Deus, amados. Nós somos filhos de Deus. Nós somos a noiva do Senhor. A noiva do Senhor Jesus Cristo, amados. Então as orações, amados, aqui está sendo feita pelos escolhidos de Deus. E eu quero dizer uma coisa a você: você é uma pessoa escolhida de Deus. Você é uma pessoa eleita de Deus. Ele te ama. E, amados,
Nós devemos nos aproximar desse Deus em oração, com fé, com confiança, que Ele responderá às orações dos seus escolhidos, porque é isso que Jesus fala aqui, amados. Quando Ele diz no verso 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que Ele clama de dia e de noite, embora pareça demorar em defendê-lo, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Glória a Deus. Mesmo, amados, quando os escolhidos de Deus, cada pessoa salva, cada pessoa que é filha de Deus através do nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo quando o escolhido de Deus clama a Ele de dia e de noite, mesmo sabendo que Deus o defende, nem sempre a oração é atendida imediatamente, amados. Mas isso não quer dizer que ela não vai ser atendida. Por quê, pastor? Porque, amados, quando Deus demora, é porque Ele está preparando algo maior, algo melhor. E nós não entendemos isso. Quando Deus demora, parece demorado, como aqui está falando aqui, no verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que Ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-lo, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Ou seja, meus irmãos, quando Deus demora, é porque Ele está preparando algo maior, algo melhor para a nossa vida. Está preparando algo melhor para a nossa vida. E muitas vezes nós não entendemos isso. O tempo de Deus, amados, é sempre o tempo certo. O tempo de Deus é sempre o tempo certo. Quando algo parece demorar, é porque Deus está preparando algo maior, algo melhor para a nossa vida. Então, meus irmãos, nós devemos continuar orando sem desanimar, confiantemente esperando em Deus. Glória a Deus, amados. Eu estava preparando essa palavra, Deus estava falando poderosamente ao meu coração. Glória a Deus. Quinto lugar, amados, a perseverança da nossa oração é um exemplo de fé e dependência de Deus, né? Quando nós oramos, quando nós persistimos, perseveramos em oração, estamos demonstrando a nossa confiança em Deus e o nosso reconhecimento de que nós dependemos dele em toda a circunstância. Quando nós perseveramos em oração, nós estamos dizendo: Senhor, Tu sabes que eu não tenho poder para fazer nada. Tu és o Deus soberano, Senhor. A minha causa está nas Tuas mãos. Eu confio em Ti, Senhor. Eu dependo completamente de Ti. Um crente perseverante, mas é um crente que está sendo um exemplo de fé e de um crente que tem uma dependência de Deus e não dele próprio e da capacitação dele. A viúva, mas perseverante aqui, é um modelo de fé e confiança, de uma dependência divina. Sem o marido para defender, a viúva estava entre as mais desprotegidas da sociedade, dependendo da justiça divina e da compaixão humana. E Deuteronômio 22, verso 22, 24 diz assim: a nenhuma viúva nem órfã afligireis. Se de algum modo os afligires e eles clamar a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acederá e vos matarei a espada. Meus irmãos, a perseverança da nossa oração é um exemplo de fé e dependência de Deus. Quando nós estamos perseverando, o que é que nós estamos mostrando com isso? Eu confio em Ti, Deus, por isso que eu continuo orando. Eu confio em Ti. Eu não dependo das coisas, eu não dependo de ninguém, eu dependo de Ti, Senhor. Por isso eu persevero em oração. Por isso eu estou persistindo, Senhor. Mesmo muitas pessoas, muitas vezes dizem: você está louco, você está louca.
Está vendo que Deus não vai fazer? Continue perseverando, amados. Continue orando a Deus. Sexto e último lugar, amados. Essa palavra, Jesus ensina algo muito importante aqui. Ele termina essa parábola dizendo assim, verso 8: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Preste atenção no que Jesus está dizendo aqui. A parte B: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse versículo, amados, está dentro dessa parábola. O que é que Jesus está querendo dizer aqui, amados? Jesus está querendo mostrar, amados, nessa parábola, ensinando que perto do fim dos tempos será marcado pelo declínio da fé. E o declínio da fé aqui, amado, é o esfriamento da prática da oração. A palavra está falando de oração, amados. O contexto aqui é de oração. Perto da vinda do Senhor, muitos vão esfriar, muitos vão deixar de ser perseverantes em oração. O declínio da fé é o esfriamento da prática de oração. Antes desta parábola, Jesus falou sobre a sua segunda vinda e terminou apontando novamente para a sua volta. E entre a sua primeira vinda até a sua segunda vinda, precisamos orar sempre e não esmorecer. Como anda a tua vida de oração? Como anda a tua vida de oração? Porque, meu irmão, o esfriamento da oração é o declínio da fé. Quando você vê um crente ele não orando mais, irmãos, a fé desse crente está em declínio. Então, amados, quando Jesus voltar, a verdadeira fé será comparativamente rara. Será raro, algo raro. Como nos dias de Noé. Como ele fala em Lucas 17, 26, quando apenas 8 almas foram salvas. Um período anterior da sua vida será marcado por perseguição, apostasia, descrença, o declínio da fé, o esfriamento da prática de oração e dos exercícios da fé. Como anda a sua vida de oração? Será que esta falta de vontade de orar não é porque sua fé está em declínio, não? Como está a tua vida de oração? Como estão os exercícios da fé, amados? Nós como cristãos, como anda a nossa vida de oração, nossa vida na palavra de Deus, na obediência a Deus, nossa vida na santificação, o afastamento de tudo que é oposto às coisas de Deus. Como está a tua vida de oração? Você tem sede de Deus? Você tem fome de Deus? Você tem falado com Deus? Você tem tido o prazer de falar com seu Deus, de abrir a sua boca, de orar, falar, interceder? Então, amados, essa parábola da viúva, amados, da viúva persistente e do juiz injusto, é muito mais do que uma simples história sobre oração. É um chamado divino para uma vida inabalável da fé, ter uma comunhão constante com Deus em oração, ter uma vida totalmente da dependência de Deus, de perseverar até o fim no Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, amados, muitos cristãos da nossa época estão nesse declínio da fé,
cada dia mais estão esfriando, cada dia mais estão ficando mais frio, cada dia mais estão sem vontade de falar com Deus. Então, amados, nós devemos entender, amados, que o que Jesus nos ensina é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Comece a orar por sua própria vida. Comece a orar para que Deus comece a acender as chamas da fé dele dentro do teu coração. A sua fé pode estar em declínio. Você pode estar um crente mais frio do que uma pedra de gelo. Seu coração pode estar mais gelado para as coisas de Deus do que todo. Mas Deus conhece o teu coração. Como está a tua vida de comunhão com Deus? Como está a tua vida de oração? Que Deus possa nos abençoar, amados. Que nós possamos, amados, estar sempre nesse dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amém? Deus possa nos abençoar. Vamos louvar esse louvor e aplaudir o nome. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, vamos louvar Deus.
sempre. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo o nosso Deus. Amém.